Kurama. Esse é o nome da raposa de 9 caudas. Essa é a biju mais poderosa dentre suas irmãs, conhecida por muito tempo como uma criatura monstruosa e completamente assustadora. Com o passar do tempo, muitas pessoas foram seus receptáculos, algumas sendo uma Jinchuriki por completo, outras herdando parte de suas habilidades, se tornando pseudo-Jinchurikis. E é por isso que no vídeo de hoje, convido a você ver comigo todos os 10 Jinchurikis da Kurama em Naruto e Boruto. E bom, claro que eu não vou precisar falar sobre Naruto nessa lista, até porque não tem muito o que falar sobre eles, né? Eles são apenas dois dos personagens mais importantes da saga de Naruto. Só isso. Agora, sem mais enrolação, bora para o que interessa. Sora. Durante o ataque da Nove Caudas em Konoha, fragmentos do chakra da besta se espalharam por toda a vila. O pai de Sora, Kazuma, reuniu esse chakra disperso e o selou no filho 5 anos após o incidente, criando uma réplica parcial da Nove Caudas e transformando Sora em um pseudo-Jinchuriki. Quando criança, a única pessoa de sua família que Sora realmente conhecia era seu pai, Kazuma, por quem nutria grande admiração e desejava seguir o mesmo caminho, ainda mais após acreditar que ele havia morrido. Com a suposta morte de Kazuma, Sora passou a viver com os monges do Templo do Fogo. Lá, ele treinou intensamente com a esperança de um dia vingar a morte de seu pai e restaurar sua honra, pois Sora se recusava a acreditar que Kazuma fosse o homem terrível que eles diziam. Certa vez, pouco depois do chakra de Kurama ter sido selado nele, conforme os planos de Kazuma, Sora perdeu o controle, liberando violentamente o chakra da raposa dentro de si, o que resultou na destruição do templo, um local considerado praticamente indestrutível. Após esse ocorrido, ele passou a ser rejeitado por alguns monges e começou a receber o mesmo tipo de hostilidade que Naruto Uzumaki enfrentou durante sua infância, precisando lidar com todo tipo de abandono e rejeição que Naruto sofreu antes de iniciar sua vida como um ninja da folha. Como consequência de possuir o chakra da Kurama selado em seu interior, o braço direito de Sora acabou se modificando em um membro monstruoso, dotado de garras e aparentemente coberto por algo semelhante a escamas. Durante essa transformação, o braço parece provocar diferentes níveis de dor, já que Sora é frequentemente visto segurando-o por conta do seu desconforto quando a mudança acontece. Sora costumava sentir vergonha dessa deformidade e por isso normalmente o mantinha envolto em bandagens. Seu estilo de luta é bem impetuoso e impulsivo, já sua técnica de combatividade física é bem acima da média, além de possuir uma afinidade com o elemento vento superior à de Naruto. Ele utiliza de uma manopla com 3 garras, usufruindo bastante de seu poder de corte com jutsus elementais de vento, tendo a princípio foco em ataques de média a longa distância com seu poder elemental, visto que ele se garante bem na sua luta de curto alcance. Ginkaku e Kinkaku. A dupla dinâmica da Vila da Nuvem, também conhecida como os irmãos Ouro e Prata, são criminosos do mais altíssimo nível, possuindo habilidades que deixariam qualquer shinobi em perigo real. Anos atrás, antes da eclosão da Primeira Guerra Mundial Shinobi, eles ganharam fama ao tentarem capturar a Raposa de 9 Caudas para sua vila. Durante a tentativa, acabaram completamente engolidos pela criatura. Mesmo assim, sobreviveram dentro de Kurama por 2 semanas, alimentando-se da carne da biju. Isso acabou forçando a raposa a expeli-los. Após esse episódio, ambos adquiriram enormes reservas de chakras e poderes semelhantes aos de um Jinchuriki. Com essas suas novas habilidades, os irmãos atacaram o segundo Hokage durante um acordo de paz com o segundo Hokage, Tobirama Senju, numa tentativa de realizar um golpe de estado. Embora tenham deixado o segundo Hokage à beira da morte, foram considerados desonrados por tais ações. Apesar disso, ainda são lembrados em Kumogakure por sua força e capacidades extraordinárias. O destino exato dos irmãos após essa emboscada não foi revelado, mas sabemos que eles acabaram falecendo, levando consigo 4 das 5 ferramentas sagradas de Hagoromo. Durante a Quarta Grande Guerra Mundial, Kabuto ressuscita os irmãos Ouro e Prata. Sua mera presença quase leva ao quarto Hokage a abandonar suas responsabilidades como comandante das forças aliadas para enfrentá-los pessoalmente, já que ele alerta os demais sobre o quão perigosos eles são. Pouco depois, os irmãos combatem Darui da primeira divisão junto com Samui e Atsui. Os dois últimos acabam sendo selados dentro da Benin Hisago, mesmo com Darui tentando impedi-los, cortando o braço de Kinkaku e atacando Ginkaku com seu estilo Tempestade. Darui então consegue controlar o método de selamento dos irmãos e utiliza o Shijiseiken para aprisionar Kinkaku na Benin Hisago. Então, esse feito enfurece Kinkaku, levando a assumir sua versão com 6 caudas.
Com a chegada do trio Inoshikasho e a invocação do Kohaku no Johei no campo de batalha, Ino emprega sua técnica de transferência de mente para tomar o controle do corpo de Kinkaku e obrigá-lo a ativar a Kohaku no Johei, sugando-o juntamente com o Kokinjo. Mito Uzumaki. Os clãs Uzumaki e Senju, por serem ramos distintos da mesma linhagem, sempre mantiveram vínculos profundos. Mito acabou se casando com Hashirama Senju, um dos fundadores de Konohagakure e que se tornou o primeiro Hokage. Durante o confronto de seu esposo contra Madara Uchiha no Vale do Fim, Hashirama em determinado momento assumiu o controle de Kurama. Para garantir que esse poder permanecesse seguro, Mito selou a criatura dentro de si, tornando-se a primeira Jinchuriki da raposa. Com o passar do tempo, o deus Shinobi, também conhecido como Hashirama, seu marido, acabou falecendo durante um intenso período de conflitos, deixando Mito viúva. Em momentos de tristeza, ela visitava o monumento dos Hokages para observar o rosto de Hashirama eternizado na Vila da Folha e refletir sobre ele. Nos últimos anos de sua vida, decidiu-se que seria necessário designar um novo receptáculo para Kurama. Assim, Kushina Uzumaki, uma descendente de seu clã, foi escolhida para assumir tal responsabilidade devido a seu chakra excepcional. Naturalmente, Kushina ficou assustada com a ideia, mas Mito a tranquilizou antes que o ritual fosse realizado, explicando que o amor era a única força capaz de neutralizar o ódio da raposa de 9 caudas. Ela aprofundou essa ideia, comparando a situação delas ao símbolo e à moradia de seu clã. Enquanto uma espiral é bidimensional e permanece fixa, elas precisavam ser como uma hélice tridimensional, capaz de ascender sendo nutrida por amor. Mito era extremamente habilidosa em Fuinjutsu, sendo capaz de selar completamente a Kurama dentro de si. Mesmo entre os Uzumakis, ela possuía um chakra particularmente poderoso, o que a tornava especialmente apta para conter as 9 caudas. Por fazer parte do clã Uzumaki, Mito também tinha um potencial de viver por um período notavelmente longo, algo confirmado pelo fato de ter vivido durante o governo dos 3 primeiros Hokages. Meima Namikaze. Ele é um shinobi de Konoha, filho de Minato e Kushina, dentro do mundo criado pelo Tsukuyomi Infinito de Tenten. A trajetória de Meima foi bastante distinta da de Naruto Uzumaki, pois Meima nunca perdeu seus pais e contou muito com seus amigos durante sua infância. Em determinado momento, Kurama foi transferida de Kushina para Meima e os dois acabaram desenvolvendo uma relação amistosa. Após concluir a academia, Meima ingressou no time de Kakashi ao lado de Sakura e Sasuke. Com o tempo, Meima avançou para o seu nível de Chunin. Diferente de Naruto, sempre se mostrou ser um shinobi extremamente talentoso, possuindo praticamente as mesmas habilidades e potencial de Naruto, sendo capaz de lutar de igual para igual contra Hanzo, o único que derrotou os 3 Sannin lendários simultaneamente. Ele é claramente forte e veloz, sendo capaz de interceptar o ataque de Tenten em um instante e bloquear com facilidade seu enorme machado utilizado apenas com uma kunai. Meima também é respeitado pela vila, como visto quando ele dialogou diretamente com a liderança sobre a situação de Tenten e contribuiu para sua libertação. Meima Uzumaki. Ao contrário do outro Meima, este aqui teve sua aparição anteriormente quando nos foi colocado como antagonista do filme Naruto Shippuden Road to Ninja. Meima nasceu como filho de Minato e Kushina, obviamente. Contudo, diferentemente de Naruto, o ataque das 9 caudas a Konoha jamais aconteceu, fazendo com que Meima crescesse ao lado de seus pais, desfrutando de uma infância estável e repleta de afeto. Em dado momento, as 9 caudas negra foi extraída de Kushina e selada dentro de Meima, que acabou dominando o poder da criatura. Por motivos desconhecidos, Meima acabou se tornando um ninja fugitivo, e isso ocorreu tão recentemente que seus pais e amigos sequer sabiam que ele havia deixado a vila. Situação agravada pelo fato de Naruto ter assumido o lugar de Meima em Konoha. Além disso, Meima sequestrou um shinobi com habilidades especiais, despertando o interesse e a preocupação de outras vilas, que passaram a classificá-lo como um criminoso de rank S. Pouco depois, Meima encontrou Tobi, que lhe explicou todo o plano da lua e ele decidiu apoiá-lo. A partir de então, ele passou a mirar os Jinchurikis de seu mundo, chegando a derrotar Yugito de sua própria realidade. Como renegado e criminoso de nível S, Meima é considerado extremamente perigoso, sendo capaz de vencer outro Jinchuriki com muita facilidade, além de enfrentar vários ninjas experientes de Konoha,
Embora frequentemente utilize suas invocações para lidar com batalhas diretas, Meima demonstrou notável habilidade em Taijutsu. Ao enfrentar vários clones de Naruto, ele derrotou sem facilidade nenhuma, mesmo contra Naruto no modo sábio. Sua força física era suficiente para segurar um soco e arremessá-lo com facilidade. Após fundir-se completamente com Tobi, o Uchiha manifestou seu Sharingan no olho direito de Meima, permitindo a Tobi utilizar todas as habilidades do Dojutsu por meio do corpo do garoto. Como o Jinchuriki da Nove Caudas Negra, Meima detém enormes reservas de chakra notavelmente poderosas. Ao contrário de Naruto, ele não possui um selo que limita a besta, o que lhe permite ampliar drasticamente seu poder. Embora não apresente transformações completas em forma de biju, ele consegue liberar totalmente o poder das suas 9 caudas, usando de maneira semelhante a uma invocação. Seu ódio fortaleceu o vínculo com a criatura, permitindo ele controlá-la com maior facilidade. Ele também demonstra a habilidade de criar e manipular seres vivos formados inteiramente de chakra da besta, conhecidos como as 9 bestas mascaradas. Além disso, Meima consegue perceber emoções negativas, sendo capaz de detectar o ódio intenso de Kurama dentro de Naruto. Minato. Bom, este ninja aqui eu creio que dispensa comentários, né? Ele, que foi o Hokage mais novo de toda a história de Konoha, ascendeu ao topo de sua vila por ser um dos maiores prodígios de sua época, sendo de uma família simples, sem ao menos possuir um chakra especial ou principalmente uma Kekkei Genkai. No dia do nascimento de seu próprio filho, Minato pôde registrar um dos maiores feitos heróicos de toda a história do mundo ninja. Após derrotar um ninja mascarado, descobrindo não só o segredo do seu poder especial, como também retirando a Kurama de seu controle, Minato precisou tomar a decisão mais difícil de sua vida. Sendo assim, como ideia inicial, ele decidiu se sacrificar sozinho para que seu filho pudesse ao menos crescer com sua mãe e amada esposa, Kushina. Ele então utiliza o jutsu do Ceifeiro da Morte com o propósito de selar metade do chakra da raposa de 9 caudas em seu filho, enquanto a outra parte ele levaria consigo para a barriga do Shinigami. E foi com isso que vimos ele utilizar do poder da raposa, sendo oficializado como Jinchuriki apenas na Quarta Grande Guerra Ninja, quando Orochimaru reviveu os 4 primeiros Kages da Vila da Fúria. Por mais que não fizesse muito sentido, Minato foi capaz de utilizar a totalidade do poder da raposa, assumindo a mesma forma que Naruto, encobrindo seu corpo com todo aquele manto de chakra, apesar de não ter possuído grandes feitos na guerra com o uso deste poder. Kushina. Outra personagem que conhecemos bastante, em comparação aos demais, é a querida mãe de Naruto, Kushina. Ela, que nasceu na Vila do Redemoinho e logo se matriculou na Academia Ninja, acabou ganhando muitos apelidos referentes à cor de seu cabelo e devido à sua fala polêmica de querer ser a primeira Kage mulher da história. Kushina acabou sendo transferida para residir em Konoha e precisou ser aconselhada por Mito Uzumaki, já que ela viria a herdar o poder das 9 caudas. Após um tempo, ela foi sequestrada por ninjas do País da Nuvem, onde precisou ser salva por Minato, fazendo com que o amor nascesse entre o casal e nunca mais eles pudessem viver longe um do outro. Tanto que, por ironia do destino, ambos faleceram ao mesmo tempo devido ao ataque da raposa após a invasão de Obito. Suas habilidades de combate nunca foram bem exploradas. A única coisa que sabemos referente aos seus poderes é a sua longa resistência e alto vigor proveniente de seu clã, e a capacidade de manipular as correntes adamantinas como ninguém. Himawari. E por fim, a mais recente Jinchuriki do poder avassalador da raposa, temos Himawari. Após Naruto perder o seu vínculo com seu parceiro depois de tanto tempo, a Kurama reencarnou de maneira natural em sua filha, sem ao menos precisar de um jutsu de selamento ou qualquer coisa do tipo. Ela simplesmente surgiu num passe de mágica. Eu fiz um vídeo no canal há um tempo atrás, onde eu falo sobre o meu ponto de vista do que realmente Himawari pode ser em Boruto, então eu recomendo que tu dê uma vasculhada no canal, pois esse vídeo tá muito bom. Assim como sua mãe, inicialmente, Himawari não almejava ser uma ninja, visto que ela agia como se fosse uma criança comum. Mas aos poucos, ela começou a se interessar pelo mundo shinobi e decidiu se matricular na Academia Ninja, procurando aprender o básico do que precisava para ser uma kunoichi e, principalmente, dominar a Kekkei Genkai do seu clã, que ela sempre mostrou ser capaz de utilizar, o Byakugan. Mas no tempo atual de Boruto, ela não tem mais o que escolher. Ela precisa lutar, não tem mais como fugir ou ficar indecisa. Jura, a Shinju mais poderosa, está atrás dela. Então, não há mais um mundo de flores onde ela pode correr e se divertir. Apenas restou a dor e a destruição. Então ela precisa lutar para que possa ter uma chance de sobreviver. O caminho shinobi é a sua única salvação. Mas e aí? Curtiu saber quais foram todos os Jinchurikis da Kurama?
Deixa aí nos comentários qual é o seu favorito. Eu vou ficando por aqui, mas antes disso eu lhe desejo uma boa vida. Valeu, falou e até a próxima!